Eu vou te mostrar em seguida um vídeo gravado com um professor de cirurgia dermatológica, colega de turma meu, que é um dos maiores especialistas numa técnica cirúrgica específica para hiperidrose, para o suor específico na axila. Tá? Chama-se curetagem das glândulas sudoríparas. É provavelmente a melhor das técnicas cirúrgicas para quem sua demais nas axilas. O tratamento é definitivo, demora uma hora e meia de tratamento. Tchau, vai para casa com essa cirurgia e nunca mais sua. Mas como apresentação prévia desse vídeo, eu queria te explicar que esse não é o tratamento inicial. A gente começa tratando hiperidrose das axilas com loções, com soluções, com medicamentos orais. Quando não responde, a gente passa para a aplicação de toxina botulínica. A aplicação de botox ou toxina botulínica nessa região é espetacular, é fantástico e passa a ser o melhor tratamento para quem sua demais na axila, no pé e na mão. O único problema é que é mais caro e que tem uma duração de 6 meses a 1 ano, dependendo da pessoa. O índice de satisfação com a aplicação de toxina botulínica também é na faixa de 95% a 98%. O índice é muito alto de satisfação. Mas, se você já tentou tudo isso, já fez a aplicação de toxina botulínica, não está satisfeito, não deu resultado, você é uma daquela pequena parcela de pessoas que não tem resposta com esse tipo de tratamento, aí sim vale a pena pensar em procedimento cirúrgico. A gente diminuiu muito nos últimos anos a realização da simpatectomia, aquela cirurgia que o cirurgião torácico faz, que corta os gânglios simpáticos aqui atrás da coluna vertebral e dava um pouco de sudorese compensatória. Você parava de suar na mão ou na axila e começava a suar adoidado, em muitos casos, no tronco ou na barriga. Isso era extremamente angustiante. Então diminuiu muito a quantidade de tratamento desse tipo. Aí surgiu há mais de 10 anos essa técnica, onde você raspa as glândulas sudoríparas da axila. Só funciona para a axila, não dá para fazer para hiperidrose na mão, nem para hiperidrose dos pés. Então o Eduardo vai explicar em detalhes, a gente gravou isso aqui no consultório logo depois de um dos dias em que a gente operou algumas pessoas. Hoje, em função da pandemia, eu estou aqui na praia, olha que vida chata, gravando esse vídeo, aproveitando para fazer um preâmbulo, uma introdução para o vídeo que eu vou mostrar em seguida para vocês. Espero que vocês apreciem. O Eduardo se formou comigo há 20 anos atrás na Escola Paulista de Medicina. Ele é professor de cirurgia dermatológica lá há mais de 10 anos e ele tem uma mão espetacular para procedimentos cirúrgicos. Ele dá aula desta técnica e treina médicos, dermatologistas e cirurgiões por todo o Brasil já há alguns anos. Então veja se esse é um assunto que te interessa. Procura na internet, sempre tem alguém que conhece bem essa técnica que pode te ajudar aí onde você está. Boa sorte! Então, se você sofre de hiperidrose, se você sua muito, a gente tem uma série de opções dentro da dermatologia. Além dos medicamentos, a gente adora a aplicação de toxina botulínica, mas ela tem alguns problemas. Você precisa fazer a cada 6, 8 ou 10 meses. Mas existe uma técnica que é espetacular. E ela é cirúrgica, demora 1 hora e meia, é feita no consultório, com um índice de satisfação que beira mais do que 95%. Em 1 hora e meia resolve a questão de sudorese, de hiperidrose. E para isso eu tenho um colega que se formou comigo há 20 anos atrás, que é um especialista nesse tipo de cirurgia e que há muitos anos opera comigo com extrema capacidade técnica. É uma pessoa muito querida, eu quero que vocês conheçam o Eduardo. Ele vai falar um pouquinho sobre essa técnica para você entender. Eu vou fazendo as perguntas, ele vai detalhar o que a gente deve esperar de resultado, como é feita a cirurgia e o que você deve esperar ao longo prazo. Vamos ver? Eduardo, qual é o índice de satisfação dessa cirurgia? Olha, Cláudio, essa cirurgia a gente já faz há bastante tempo. Nós operamos essa técnica há quase 20 anos e ela foi desenvolvida há mais tempo ainda. Foi desenvolvida por um dermatologista brasileiro com uma técnica especializada, específica para isso. O índice de satisfação é muito grande. A gente tem, de experiência, o índice em torno de 95% de satisfação. O que a gente considera como satisfação? Não é o paciente ficar sem suar nada, o que seria uma anidrose. É ficar muito próximo do normal, que é o que os pacientes almejam, ou seja, você tratar realmente o problema e não trazer um outro tipo de problema. Como chama essa técnica? Nós costumamos chamar de curetagem aspirativa, porque é um nome explicativo. Porque a técnica é basicamente você fazer uma raspagem do tecido do tecido glandular e ao mesmo tempo remover esse tecido glandular através de uma aspiração por vácuo. Né? Isso é feito de uma maneira segura, pois a cânula não tem corte, então ela não tem perigo de machucar tecidos internos. Nós estamos trabalhando num plano superficial da pele, o que também evita um risco de alguma lesão de alguma estrutura nobre da axila. E, ao mesmo tempo, a aspiração é feita com uma seringa, que dá um vácuo suficiente para remover,
mas não é um vácuo forte o suficiente para causar algum dano tecidual. Então, em resumo, a técnica cirúrgica é raspar, é quase como se eu estivesse arrancando as glândulas sudoríparas da axila. Isso mesmo. Nós fazemos uma curetagem, que seria o nome médico para raspagem. Só que isso é feito por dentro da pele e não por fora da pele. A gente faz um corte muito pequeno, em torno de 4 milímetros abaixo da axila, e através desse instrumento específico, que é uma cânula específica para hiperidrose, nós fazemos uma raspagem. E com isso removemos grande parte daquelas glândulas sudoríparas, tanto as écrinas quanto as apócrinas, e que são as glândulas responsáveis pela produção tanto da sudorese, do suor, quanto do odor da axila. Então é uma técnica que serve não só para quem sua muito, como também para quem tem a queixa do odor da axila que não controla com os desodorantes ou com as técnicas comuns. Eu quero saber se dói para fazer a cirurgia. Em geral, não. Ela é feita com anestesia local, nós fazemos uma anestesia local no paciente, ou seja, o paciente não precisa de sedação. E não só, tem muito pouca dor na cirurgia, a anestesia quase não dói nada e a técnica quase não há queixa de dor, como pós-operatório também, na grande maioria das vezes, o paciente não necessita tomar nenhum tipo de analgésico. A maioria dos pacientes, eu às vezes até recomendo no dia tomar, mas depois a grande maioria não tem necessidade de tomar analgésico. E a tal da lipoaspiração da axila? Porque as pessoas também conhecem essa técnica. A lipoaspiração foi uma técnica até utilizada. Às vezes o que acontece é que o nome é inadequado. A lipoaspiração por si só, ela não é eficiente porque o tecido glandular, ele não se encontra totalmente na gordura subdérmica, ou seja, no tecido gorduroso. Se você entrar com uma cânula de lipoaspiração padrão, ela não vai ter a capacidade de remover o tecido glandular. Então eu prefiro não utilizar o nome lipoaspiração porque ele, primeiro, não representa o que é a técnica adequada cirúrgica, como ela, se for feita como lipoaspiração, ela não é efetiva para o tratamento da hiperidrose ou da bromidrose. Recuperação. Quanto tempo eu volto à vida normal? Eu saio daqui? Como é que é a minha vida nos primeiros 5 dias? Então, o que a gente recomenda para o paciente é que ele evite elevar os braços ou dirigir por uma semana. O que ele quiser fazer sem elevação dos braços, ou seja, naquela altura, digitar, jogar videogame, ir para o escritório, estudar, pode fazer. O que ele não pode fazer é elevar os braços, porque a gente faz um descolamento para fazer essa curetagem, essa raspagem, e se o paciente ficar se movimentando muito, há uma demora maior para a cicatrização. Então, uma semana de repouso relativo. Ele não precisa ficar em casa, ele não precisa ficar deitado em casa, mas ele deve evitar elevar os braços ou dirigir por uma semana. Após esse período, ele deve voltar às atividades normais da vida dele. Quando que eu percebo que eu parei de suar? Normalmente o resultado é imediato. Porém, nós consideramos o resultado final após o término de toda a cicatrização. Internamente, essa cicatrização é mais lenta. Então, às vezes o paciente já está ótimo, mas do ponto de vista nosso, médico, a gente gosta de esperar de 6 a 8 meses para falar, olha, esse é o resultado final seu. Mas normalmente o resultado já é visto no primeiro momento. Bom, eu te acompanho faz tempo, vejo você em congresso de dermatologia falando sobre essa técnica, ensinando há muitos anos. Quantas pessoas você já operou mais ou menos? Olha, 20 anos que a gente... a gente tem mais ou menos uns 300 pacientes operados dessa técnica. E você acha que desses 300, quantos que falaram para você, doutor, voltei a suar? Uns 5. Oh, espetacular. É claro que isso é uma experiência individual, né? Então não é um estudo científico, mas do ponto de vista da nossa experiência, é uma técnica muito eficiente. Então o paciente chega no consultório, ele tem hiperidrose axilar, ele sua muito pela axila, você já indica essa cirurgia? Não, eu sempre tento, o paciente que nunca tratou com nada, eu tento os métodos tradicionais. A gente tenta o antitranspirante, se ele não funcionar, a segunda técnica que eu oriento é a toxina botulínica, porque é uma técnica que não traz nenhum outro inconveniente. E se o paciente não se adaptou à toxina, ou porque ele tem uma duração de pouco tempo, o que acontece às vezes em alguns pacientes mesmo com doses mais altas, ou se ele não quer ficar fazendo uma coisa de forma recorrente, eu como terceira opção eu indico a cirurgia. E tem uma outra técnica cirúrgica que se faz há muitos anos, que é a simpatectomia, geralmente com o cirurgião torácico. A gente vai lá, corta alguns gângliozinhos,
Como é que a gente compara os resultados e o que a gente deve esperar comparando as duas técnicas? A simpatectomia é uma técnica que foi desenvolvida, como o próprio nome diz, você corta o nervo simpático, esse nervo simpático... Oi? Não precisa falar tão alto. Eu falo alto. O nervo simpático ele se encontra lá na região da coluna, então você tem que acessar aquela região através de um orifício que normalmente é pela axila mesmo, ou inframamário, e ir lá na coluna e cortar o nervo, né, seccionar. O grande problema da simpatectomia é o que a gente chama de hiperidrose compensatória, ou seja, você pode transferir essa sudorese para uma outra região. Para a mão, em que não há uma outra técnica que possa ser realizada, ela é ainda técnica de escolha para aqueles pacientes que não vão fazer toxina botulínica. Porém, para a axila, do ponto de vista médico, para quem indicar uma técnica mais complexa, em que o paciente vai precisar de uma anestesia geral, vai precisar fazer uma entrada no tórax para acessar o nervo simpático e com maior risco de efeitos colaterais, se eu tenho uma técnica que é mais simples, mais segura, e o paciente faz em ambiente ambulatorial. Então, eu acho que do ponto de vista médico, não há comparação. Além disso, no caso da curetagem aspirativa, nós não temos a hiperidrose compensatória, porque nós não estamos mexendo no sistema nervoso simpático. A gente está mexendo na glândula diretamente, ou seja, no órgão eferente. Então, você não tem o risco da hiperidrose compensatória, que no meu ponto de vista é muito mais vantajoso. Tá bom, gostei, quero operar. Como que eu venho para a cirurgia, quais são os cuidados e o que eu tenho que estar preparado no dia? A gente sempre faz a avaliação prévia, a avaliação médica prévia, às vezes há necessidade de alguns exames, dependendo de cada paciente. Nós sempre orientamos que o paciente venha com acompanhante, ele venha alimentado, porque a anestesia é local, ele não deve vir em jejum. Ele deve vir com uma roupa que seja fácil para ele colocar no pós, que ele não precise elevar os braços, então a gente fala camisa de botão ou de zíper, porque é mais fácil para colocar. De preferência que venha com os pelos aparados da região que nós vamos tratar e principalmente vir tranquilo. Na maioria das vezes a gente recomenda às vezes um tratamento profilático, ou seja, preventivo com antibiótico, que às vezes é utilizado no dia mesmo da cirurgia, às vezes uma hora antes, e no dia seguinte. Isso seria um tratamento preventivo, não há necessidade de um tratamento terapêutico com antibiótico. Mas o preventivo a gente faz. Bom, perfeito. Então, se é feito no consultório, é muito mais barato do que se eu fosse ter que internar no centro cirúrgico. Falando uma média aproximada de custos, hoje, 2020, se custa para fazer, em média, botox na axila de R$ 2.000 a R$ 2.500 na média, seria justo um valor de 4, 5 vezes mais ou menos uma aplicação de botox para ter esse resultado para o resto da vida? E é exatamente mais ou menos essa média. Então, em geral, a cirurgia que tem um resultado, a proposta é ter um resultado definitivo, ele tem um custo em média de 1 ano ou 2 anos de botox, para aquele paciente que dura 6 meses, né? Para o paciente que... Então, é mais ou menos umas 4 aplicações, em média, né, de uma toxina. Então, você está trocando um tratamento que você teria que repetir para um tratamento que provavelmente você não vai ter que fazer de novo. Então, do ponto de vista médico, pode ser uma vantagem.